Amém, meus queridos irmãos e irmãs, ainda de pé, vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho segundo João, no capítulo 6. Evangelho segundo João, no capítulo 6. Amém? A partir do verso 55. A partir do verso 55. Diz assim a palavra de Deus, irmãos. Deixa eu pegar aqui, fica melhor. Porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo pelo Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por mim. Ele disse estas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Muitos, pois, dos seus discípulos, ouvindo isso, disseram: duro é este discurso, quem o pode ouvir? E sabendo, pois, Jesus em si mesmo que os seus discípulos murmuravam disso, disse-lhes: isto escandaliza-vos? Que seria, pois, se visseis subir o Filho do Homem para onde primeiro estava? 63. O Espírito é o que vivifica a carne, para nada aproveita as palavras que eu vos digo. As palavras que eu vos digo são de Espírito e vida. 64. Mas há alguns de vós que não creem, porque bem sabia Jesus desde o princípio quem eram os que criam e quem era o que havia de entregar. E dizia: por isso vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai não lhe for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. 67. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? E o último versículo, irmãos, 68. Respondeu-lhes, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Amém? Podemos sentar, queridos. Eu pediria aos irmãos que, sinceramente, prestassem atenção nessa palavra, porque Deus falou muito comigo através dela, muito mesmo, muito. E é importante que tenhamos toda a atenção, nossos olhos voltados para aquilo que o Senhor está querendo nos falar nesta manhã. Queridos irmãos, se tem uma pergunta desconcertante, uma pergunta que com toda certeza, uma pergunta que Jesus faz e que nos deixa atônitos, preocupados, se não congelados, vamos dizer assim, é esta pergunta: vocês querem ir embora? Vocês querem pular fora do barco? Vocês querem sair fora? Pois foi essa pergunta que Jesus fez aos seus discípulos. Mas essa pergunta, ela tem uma origem, ela tem uma história por trás dela, e é sobre isso que nós queremos meditar nesta manhã, e foi onde o Senhor me levou, porque essa pergunta, se os irmãos prestarem atenção, quando Jesus chega para os seus discípulos e diz assim, e pergunta para ele: vocês também querem se retirar? Vocês querem ir embora? Nas entrelinhas, vamos dizer assim, por trás desta pergunta, ou como pano de fundo dela, tem uma situação, meus irmãos, que Jesus estava chamando a atenção, não somente dos seus discípulos naquele tempo, mas que hoje ele chama a nossa atenção. E é quando a posição para onde Jesus nos chama é quanto ao nosso posicionamento e quanto à nossa escolha. Essa pergunta, ela pressupõe um posicionamento e uma escolha. Porque se Jesus diz assim:
Vocês querem ir embora? Eu lhes concedo essa chance, essa oportunidade de vocês escolherem outro caminho. Mas se Jesus coloca a situação desta forma, é porque ele está dizendo o seguinte: vocês têm a opção de escolherem um outro trajeto. Vocês têm a oportunidade, né, e o direito, vamos dizer assim, de se posicionarem de uma outra forma. Isso parece até estranho nos dias de hoje, né, onde nós somos obrigados a nos posicionarmos em relação ao que os outros dizem. Né? Nós não temos mais direito e nem liberdade para pensarmos e expressarmos a nossa posição. E é um tremendo contraste com os nossos dias atuais. Né? Jesus dá essa oportunidade. Jesus não diz: tem que ser o que eu quero, tem que ser o que eu penso. Não. Vocês podem sair se vocês desejarem. Vocês podem posicionar-se de outra maneira. Então nós vamos falar um pouquinho sobre isso nesta manhã. Mas precisamos entender, antes de entrarmos na parte central desta mensagem, que nós estamos num momento hoje, irmãos, em um instante da nossa vida, e que não dá mais para ficar em cima do muro. Não dá mais. Não dá mais. Talvez há 30 anos atrás você podia ficar: não sou contra nem a favor, muito pelo contrário. De repente você podia se posicionar no meio da linha. Mas hoje eu posso lhes garantir com toda a honestidade que não tem mais esse espaço, não tem mais esse recurso. Ou você está de um lado ou você está de outro. Na realidade, sempre foi assim. Sempre foi assim. A questão toda é que tínhamos algum tempo para pensar, para decidirmos, e hoje não existe mais isso. Hoje você tem que tomar uma posição definitiva e arcar com as consequências desse posicionamento. Então nós vamos ver lá, por exemplo, em Jeremias, capítulo 12, verso 5, um texto muito conhecido, eu mesmo já repeti ele aqui várias vezes, mas que fala muito a esse respeito. Quando o Senhor chega para Jeremias, Jeremias estava lamentando, Jeremias estava chorando, né? Reconhecido como profeta chorão. Ele estava dizendo: ó Deus, será que o Senhor não está vendo tanta injustiça? E tanta injustiça, falta de justiça social. Olha só como o povo se comporta. Olha essa liderança, meu Deus, que não está nem aí para nada. Então, Jeremias estava se queixando para Deus. E aí, Deus não responde Jeremias. Ele joga uma outra pergunta para ele. E a pergunta que ele faz, ele diz assim: se te fatigas correndo com homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Preste atenção nesse texto. Esse texto é exatamente para os nossos dias. Olha o que Deus fala para Jeremias. Se te fatigas correndo contra homens que vão a pé, como poderás competir com os cavalos? Se tão somente numa terra de paz estás confiado, como farás na enchente do Jordão? O que o Senhor estava dizendo para ele? Jeremias, presta atenção. Se hoje você está reclamando, vivendo em uma sociedade aparentemente estável, porque embora a nação estivesse completamente fora da vontade de Deus, o juízo ainda não tinha chegado. E Jeremias estava se queixando para Deus. Aí Deus diz para ele assim: rapaz, essa aparente tranquilidade vai terminar. Quando isso acabar, se você está reclamando agora, enquanto não tem problema nenhum, você imagina quando a cidade for sitiada, quando essa nação toda for levada cativa, quando vocês forem invadidos, quando vocês a cidade ser toda cercada e vocês não puderem sair nem vir, não poderem se locomover, como é que vai ser então, Jeremias, se agora você está lamentando nesse momento de aparente paz? E aí ele diz mais: se numa terra de paz você está desse jeito, imagina quando você estiver diante
da floresta do Jordão. O que ele estava querendo dizer com isso? A floresta do Jordão, que beirava o Rio Jordão, tinha, um pouco mais distante, tinha uma floresta muito densa e tinha muitos animais ferozes ali. Muitos animais. Então, quando o Jordão transbordava, o único caminho que restava era por dentro da floresta. E o cara tinha que tomar todos os cuidados para não ser despedaçado pelas feras que estavam ali. Então, o Senhor estava dizendo, rapaz, comparando, fazendo uma comparação, você agora está num momento de tranquilidade e está reclamando desse jeito. Imagina quando as coisas apertarem para o teu lado e você tiver que entrar dentro da floresta do Jordão. Uma comparação que o Senhor fez. Isso mostra que vai chegar um momento em que as coisas ficarão muito mais complicadas do que estão. E nós vemos também, lá em Lucas, capítulo 14, dos versos 28 ao 30, um texto também extremamente conhecido, mas que meditamos tão pouco nele, né, irmãos? Olha só o que diz o texto. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com o que a acabar, para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não podendo acabar, todos os que o virem comecem a escarnecer dele, dizendo, este homem começou a edificar e não pôde acabar. No primeiro texto, o Senhor diz, as dificuldades virão e ficarão maiores. Nesse segundo texto aqui, o Senhor está te dizendo, pare para pensar, pondere, se você realmente está disposto a abraçar esse desafio. Se você está disposto a encarar uma vida diante de Deus. E o último texto está em Mateus capítulo 12, verso 30, em que Jesus fala isso. Eu considero essa uma das frases mais duras de Jesus, quando ele diz, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha. Então Jesus já bota a situação da seguinte maneira, se você não está com ele, da forma bíblica, como ele diz que tem que estar, você está espalhando. Ah, mas espera aí, eu não sou assim, eu sou amigo do Evangelho, eu sou um camarada que respeito, que faço isso, que faço aquilo outro, e aí, né, você se declara, né, faz um rol de todas as coisas boas, notáveis que você faz. Mas Jesus está dizendo, se você não está comigo da forma como a Bíblia ensina para você estar, quero que você saiba que você está espalhando. Então aqui Jesus está dizendo, existe uma decisão, existe uma escolha. Então 3 situações, irmãos. A primeira fala das dificuldades naturais que tendem a aumentar, elas não vão diminuir. A segunda fala para nós pensarmos bem, porque quando essas dificuldades aumentarem, você vai ter que tomar uma decisão. Então, para pensar se você vai estar disposto a fazer isso. E a terceira, o terceiro texto, nos remete à situação de escolhermos, de tomarmos essa posição, onde Jesus diz, se você não está comigo da forma bíblica, eu faço questão de enfatizar isso, da forma bíblica, você está fora, espalhando. Você não está juntando comigo. Irmãos, Jesus nos apresenta com muita serenidade a opção de não continuarmos com Ele. E nós vamos começar a falar sobre isso agora. Você percebe, a partir do verso 26 do texto que nós lemos, Jesus, diante de um quadro comportamental doentio e comprometido com desvios, e também tão comum em nossos dias. Jesus, para este quadro, ele faz 3 tipos de abordagem, justamente para trazer o povo, trazer a sua audiência para o centro, trazer a sua audiência para o prumo.
para que ela entenda que tem uma posição só tem um único jeito. Mas para isso ele é obrigado a fazer 3 abordagens, e vocês vão ver em todo o capítulo 6, todo ele, vocês vão ver o diálogo que há entre os judeus e Jesus, onde eles questionam Jesus em torno de uma série de pontos, onde eles lançam na face de Jesus aquilo que eles acham correto, e Jesus os questiona, vai direto ao ponto, não enrola. Ele chega para o povo e explica exatamente como as coisas têm de funcionar. Então, quais são essas abordagens, né? A primeira delas é a superficialidade relacional. Em outras palavras, a maneira rasa como nós tratamos os nossos momentos com Deus. Meus irmãos, como somos superficiais com Jesus. Como somos superficiais com Deus. Como nós não nos aprofundamos na nossa intimidade com Ele. Como estamos longe do ideal. E o Senhor começou a mostrar isso para mim. Para mim. E eu estou compartilhando com os irmãos, porque é o que eu enxergo hoje na igreja de uma forma geral. Então nós vamos ver lá no versículo 25 desse texto que nós lemos, capítulo 6 de João, tá? Nós vamos ler assim: e achando-o no outro lado do mar, disseram-lhe: Rabi, quando chegaste aqui? Aí no verso 26, João 6, 26, Jesus respondeu-lhes e disse: na verdade, vos digo, que me buscais, não pelos sinais que vistes, mas porque comestes do pão e vos saciaste. E no 27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este o Pai, Deus, o selou. Então, para pensar nisso. Vamos tentar entender esse contexto aqui. Se lembra do primeiro milagre da multiplicação dos pães, certo? 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Então, há um consenso geral que havia mais ou menos 15.000 pessoas neste dia. 15.000 pessoas. 5.000 já é assustador, vocês tentem imaginar 15.000 pessoas. Muito bem. Jesus chega para os discípulos: vamos dar de comer para essa turma. Aí há aquela celeuma toda: meu Deus, como é que a gente vai alimentar 15.000 pessoas? Aquela confusão toda. E aí aparece um garotinho, um rapaz, um jovem, né, com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. E aí Jesus fala assim: manda a multidão se assentar em grupos e me dá aqui o alimento. Jesus abençoa o alimento, eles repartem o alimento, saciam os 15.000 que estavam ali, saciam. Saciar é o ser, o cara come até não aguentar mais comer. Então estão saciados, e ainda recolhem 12 cestos cheios de pães. Olha que coisa tremenda, que milagre, uma coisa jamais vista. E aí aquela turma toda vai dizer: opa, esse cara é o nosso rei, vamos levar ele, vamos coroar ele agora, porque esse camarada vai ter condições de suprir todas as nossas necessidades. Jesus, conhecendo a intenção do coração deles, sai fora, some, vaza. E faz isso de uma forma muito escondida, para que ninguém perceba, nem os discípulos perceberam. E Jesus some. Depois que passou tudo e tal, o pessoal já estava saciado, a multidão se dispersou, né? Os discípulos pegam o barquinho deles e vão para o outro lado do Mar da Galileia, lá para a cidade de Cafarnaum, porque como eles não viram Jesus, pensaram assim: poxa, Jesus foi para casa, e Jesus morava em Cafarnaum. E aí eles foram para Cafarnaum. No meio até acontece aquele incidente, né? Quando eles já tinham andado aí mais ou menos uns 10 quilômetros aproximadamente, né, mar adentro,
aparece a figura de um ser andando sobre as águas, né? E aí eles falam, ficam assustados, é um fantasma. Aí Jesus, calma, sou eu. Jesus entra no barquinho e segue com eles para a cidade de Cafarnaum. O que aconteceu com essa multidão? Vocês acham que ficou por isso mesmo? Não. Eles voltaram no outro dia. Eles voltaram, só que eles não viram mais Jesus ali. Perceberam que os discípulos também tinham subido para o outro lado. E aí, aconteceu uma coisa mais tremenda ainda. A Bíblia diz que vários outros barcos vieram em direção ao local onde tinha acontecido a primeira multiplicação. A notícia de que Jesus alimentou 15 mil pessoas espalhou com uma rapidez tremenda, fazendo com que outras pessoas viessem. Vocês tentem imaginar o tumulto que isso gerou. E aí esses camaradas se reúnem, falam, Jesus está lá em Cafarnaum, vamos todo mundo para lá. Agora vocês imaginem a multidão de barquinhos caminhando em direção a Cafarnaum, indo em direção a Jesus. Eles chegaram ali, e aí Jesus estava lá. E o cara já veio com aquela conversa de cerca Lourenço, que nós costumamos ter, né? De bajulação. Meu Deus, Senhor, onde o Senhor estava? Estávamos tão preocupados contigo. Jesus, olha, estávamos pensando em Ti. E Jesus só escutando. E aí, Jesus dá essa palavra que eu achei tremenda. Você não está aqui porque você quer me buscar. Vocês não estão aqui por minha causa. Vocês estão aqui por causa do alimento, do tom que eu dei ontem. Que tinha acontecido no dia anterior, isso foi no dia seguinte. Vocês não estão aqui porque se importam comigo. Vocês estão aqui por causa daquilo que eu posso lhes dar. Aqui vemos Jesus indo direto ao ponto, atacando diretamente a superficialidade do nosso relacionamento com Ele. A pergunta que devemos fazer constantemente a nós mesmos, todos os dias, é por que nós estamos com Jesus? Por que nós estamos seguindo Jesus? Irmãos, se existe uma pergunta que tem que estar diante dos nossos olhos todas as manhãs, quando nós nos levantamos da nossa cama, a pergunta é essa: por que eu sigo Jesus? E por que eu estou com Ele? Estamos falando de uma multidão inumerável, gente saindo de tudo quanto é lado, todos buscando Jesus com um único propósito: o seu ventre, a satisfação das suas necessidades. Aqui está o camarada que pode me dar qualquer negócio. O camarada que para ele não há limites. Ele tem poder para fazer o que ele quiser por mim. E o que eu quero que ele faça por mim. Eu tenho que seguir esse camarada. Eu tenho que estar colado com ele. Porque eu colado com ele, eu só vou ter coisas boas. E aqui, meus irmãos, para que a gente possa fazer uma reflexão verdadeira sobre o nosso relacionamento com Ele, até mesmo para podermos responder esta pergunta: por que eu sigo Jesus? Por que eu estou com Ele? Nós precisamos primeiro entender qual é o propósito da sua vida. Quando Jesus veio ao mundo, Ele veio com um propósito. Para pensar nisso. Jesus não veio de bobeira. Ele não desceu do céu de qualquer maneira. Tudo foi muito bem orquestrado, muito bem planejado, feito desde a eternidade, quando não havia mundo, não havia nada, só havia Pai, Filho e Espírito Santo. Nesse dia foi definido o plano eterno da salvação. Então há um propósito para esse plano. E aí, meus irmãos, que a coisa começa a esquentar. Porque no dia que nós entendermos qual é o propósito de Jesus ter vindo a este mundo, nós vamos entender muito na nossa questão de nos relacionarmos com Ele. Então vamos lá. Primeiro propósito. Aliás, o propósito é um só. Dentro desse propósito nós temos
duas faces. É uma mesma moeda, mas com duas faces. Ok? Nessa primeira face, nós vamos ver lá em Lucas 19:10, saindo da própria boca de Jesus. Preste atenção, foi Jesus quem falou. Então, o propósito de Jesus ter vindo, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Jesus veio buscar o perdido. Jesus veio trazer salvação para o perdido. Ponto final. Essa é a primeira face da moeda. E qual é a outra face, Cleiton? Qual é a outra face? A outra face está registrada em Atos, capítulo 1, verso 8. Olhem só que interessante. Jesus veio preparar testemunhas. No grego, a palavra testemunha, como todos já sabem, é martus. Tá? Martus, que significa mártires. Atos 1:8 diz assim: mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, martus, mártires, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Pronto, fechamos o ciclo. Esse é o propósito de Deus. Resgatar o perdido, tirar ele do inferno e transformá-lo em um mártir, testemunha. Não sou eu, meus irmãos. Não sou eu que estou falando isso. É a palavra de Deus e as palavras que saíram da boca do próprio Jesus. Quando Jesus estava subindo aos céus, ele falou assim: fiquem na cidade e o Espírito Santo vai vir para preparar vocês para serem minhas testemunhas, meus mártires. Bom, irmãos, aí a coisa começa a ficar diferente, não? A coisa começa a complicar. Porque, então, pera lá, Jesus não veio para me dar comida. Jesus não veio para me dar uma casa nova. Jesus não veio para me dar uma vaga de emprego, um bom emprego. Jesus não me veio para me dar um marido ou uma esposa. Jesus não veio. Ele não veio para estas coisas. Jesus não veio para estas coisas. Jesus veio para buscar o perdido e salvá-lo e transformá-lo em uma testemunha, em um mártir. Então, Cleiton, mas em relação às outras coisas, Deus é bom, Ele gosta de abençoar. Sim, as outras coisas orbitam em torno desse propósito. Elas podem acontecer ou não. Olha só como é que a coisa começa a mudar agora. Olha o entendimento, como é que passa a ser outro. E vocês vão entender por que Jesus teve que trazer o povo para este prumo, para esta linha. Então parem para pensar nisso, meus irmãos. Aí vocês vão falar assim: mas Cleiton, mas o que o povo no passado pensava? Jesus veio nos salvar dos nossos pecados, preparar-nos para morrermos com Ele, e para morrermos como Ele morreu, e qualquer outra coisa vai orbitar em torno disso. Nós precisamos gravar isso em nossas mentes. Mas Jesus não cura? Cura, mas está na órbita. Jesus nos abençoa? Abençoa, mas está na órbita desse propósito de salvar o perdido e de transformá-lo em uma testemunha. Ou seja, se estas coisas, vou repetir, vierem a acontecer, amém. Mas se não acontecerem, amém. Amém. Continuando, irmãos. Lá em Filipenses capítulo 2, isso tudo para vocês entenderem uma outra questão que eu vou colocar daqui a pouco. Em Filipenses capítulo 2, versos de 6 a 8, nós lemos o seguinte: que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus,
mas esvaziou-se de si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Agora vamos ler lá em João, capítulo 6, verso 27, tá? No texto que nós lemos agora. A ordem é ergazomai. O que é ergazomai, Cleito? Empenhe-se em aprender estas coisas. João 6, 27 diz o quê? O que está escrito lá? Vamos ver. Quem está com a Bíblia aberta aí, por favor, pode ler. Pode ler? Pode ler, por favor. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque a este Pai Deus o selou. Amém. A palavra trabalhar quer dizer ergazomai, ou seja, empenhe-se em buscar estas coisas. Preocupem-se com isso. Dediquem-se a isso. Não pensem em outra coisa, porque esse é o cerne do propósito de Jesus ter vindo à Terra. Ergazomai, preparem-se para isso. Mirem nisso, foquem nisso. Então, queridos, o que nós vemos hoje? Nós vemos como o Senhor deu essa palavra, essa mensagem, quando o Senhor fez com que nós foquemos nesse detalhe tão fundamental, tão importante, que o Senhor Jesus veio a este mundo com um propósito definido. Nesse propósito dele, ele veio para salvar o homem e transformar este homem em uma testemunha, em um mártir, em alguém que vai estar se posicionando ao lado dele. E aí ele diz que esse mesmo Jesus tem todo o direito de fazer isso e de pedir isso para nós, porque a Bíblia diz que ele se esvaziou da sua glória, se humilhou como um homem, abrindo mão de todo o seu poder, digamos assim, do fato de estar ao lado do Senhor Deus. Ele abriu mão dos céus para se humilhar neste corpo humano. E a partir daí sofrer todas as consequências disso. Então ele pode requerer isso de nós. Amém? Vamos lá para o outro ponto. Que nós precisamos entender essa outra abordagem que o Senhor fez. A primeira abordagem seria essa, tá? Que nós acabamos de falar agora. E agora a segunda abordagem é sermos menos convencidos e mais convertidos. Amados, é o que nos falta hoje. Eu acho estranho, irmãos, porque existe aí uma ideia, né, depois do último censo, de que nós somos cerca de 40, 50 milhões de evangélicos no Brasil. E eu acho estranho isso, irmãos. Eu acho estranho. Porque se fôssemos esse número tão estrondoso, o Brasil não estava na condição que está agora. E se o Brasil hoje passa por um momento muito ruim, de degradação moral, de inversão de valores, e de tantas coisas ruins, é porque este número ele é fictício. O que nós temos, na verdade, é um monte de gente convencida. E o Senhor quer nos mostrar como é que funciona isso. Olha só, lá no Salmo 101:6, eu publiquei, inclusive, esse texto, porque esse texto falou poderosamente a mim nesta semana, eu até publiquei nas nossas redes sociais. Diz assim o Salmo: os meus olhos estarão sobre os fiéis da terra, para que se assentem comigo, e o que anda num caminho reto, esse me servirá. Guardem isso. Agora vamos para um outro texto, que está em Marcos 15:19. Ora, o Senhor, depois de lhes ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Guardem isso também. Então nós temos aqui o salmista dizendo que os olhos de Deus passeiam pela terra, à procura dos fiéis, para que estes assentem com ele, assentem ao lado dele. Aqui nós vemos que Jesus, quando foi assunto ao céu, ele foi e se assentou à destra de Deus.
E agora, olha o que está escrito em Efésios. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Efésios 2,6. Tudo que o Senhor diz que nós somos, o somos porque estamos inclusos em Jesus. Já falamos sobre isso aqui diversas vezes, mas é importante bater nessa tecla, frisar esse princípio, tá? De que tudo que nós somos, somos em Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo. Em Cristo somos todas as coisas. Quando Jesus assentou ao lado de Deus, à destra dele, nós nos assentamos ali também. Agora, vamos avaliar um pouquinho mais sobre isso. A palavra converter é um substantivo feminino que se refere ao ato de alterar, modificar, transformar, substituir, trocar. E lá em Colossenses 1, 21, 22, Paulo diz assim: a vós também, que no outro tempo éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras más, agora, contudo, vos reconciliou no corpo da sua carne, pela morte, para perante ele vos apresentar santos e irrepreensíveis e inculpáveis. Irmãos, conversão é mudança, é transformação. E quando os olhos do Senhor passeiam pela terra, Ele está buscando fiéis, convertidos, pessoas transformadas, pessoas dispostas, pessoas que têm na mente a única coisa que elas possuem na cabeça delas é o foco em Jesus. E entender o seguinte: o que importa é Cristo, 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 Jesus em todas as situações, Jesus acima de qualquer negócio, Jesus, sempre Jesus. São esses que vão se assentar ao lado dele. Quem está em Cristo, queridos, são somente os convertidos. Simples assim. Agora, com este quadro em mente, com o que eu acabei de falar agora, vamos para o texto, a partir do verso 28. Diz assim o texto. Verso 28 do capítulo de João 6. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Se lembram? O camarada chegou, veio com aquela conversa certa Lourenço para Jesus, diz: vocês estão aqui, mas não é minha causa não. Estão afim das minhas bênçãos. Aí Jesus fala com eles, né? Se apresenta para eles como solução, e aí vem a outra pergunta para Jesus. Olhem como nós somos. Isso aqui, gente, eu posso falar claramente, não são eles, somos nós. Como somos capiciosos. Olha só. Disseram-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? Fala assim: puxa vida, olha, o camarada está interessado, ele quer mudar de vida. Vejam como ele está preocupado, ele quer saber qual o caminho que ele tem que trilhar. Será que é isso mesmo, irmão? Vamos lá? Vamos de volta? 29. Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que enviou. Para pensar, olha o que diz lá no verso 28. O camarada pergunta: que faremos para executarmos as obras? Plural. Aí Jesus responde: a obra de Deus é que vocês creiam em mim. Não são as obras. Comecem a perceber o entendimento que esses camaradas tinham do culto a Deus, do seu relacionamento com Deus, baseado em coisas que eles podiam fazer ou de que eles eram. Nós vamos chegar nesse ponto daqui a pouquinho. Olha o verso 30. Disseram-lhe, pois, que sinal? Quando eu falei que somos capciosos, nós somos capciosos demais e terríveis. Olha o 30. Disseram-lhe, pois, que sinal, pois, fazes tu, para que o vejamos e creamos em ti, que operas tu? Gente, em menos de 24 horas atrás,
Jesus alimenta 15 mil pessoas a partir de 5 pãezinhos e 2 peixinhos. O camarada tem a capacidade, a ousadia, e aqui eu falo camarada não é por ser uma pessoa só, não, é a multidão que estava. Tá, então qual é o sinal que tu operas aí para que eu acredite que tu é esse mesmo que está falando? Os caras têm a ousadia de chegar para Jesus e pedir um sinal para ele, menos de 24 horas dele ter alimentado essa cambada toda. Todos estes comeram do pão e do peixe que ele deu. Entendem agora que essa pergunta do 28 não tem nada a ver de um cara preocupado em se transformar, em ter mudança. Vamos para o 31. Vou piorar mais a situação. Olha o 31. Nossos pais comeram o maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer o pão do céu. Disse-lhes, pois, Jesus, na verdade vos digo, Moisés não vos deu o pão do céu, mas meu Pai vos dá o verdadeiro pão do céu. O que Jesus estava falando aqui? Todo israelita se ufanava, nós somos a nação eleita, nós temos a Torá, nós temos os mandamentos de Deus, nós guardamos a arca, nós somos isso e somos aquilo. Oh Deus, o Senhor se orgulha de nós porque somos um povo teu. Nós estamos aqui, oh Deus, porque nós te servimos. Gente, Jesus chega para os camaradas e diz para ele, vocês acham que foi Moisés que deu o maná para vocês? Pois eu quero dizer para vocês que foi Moisés que deu o maná para vocês. O maná quem deu foi meu Pai, Deus. Agora, hoje, Ele está dando o pão do céu para vocês, o verdadeiro pão do céu. Porque aquele maná, se vocês guardassem de um dia para o outro, dava bicho. E este pão aqui, ele permanece para sempre. Entendem? Jesus sempre atacou a mensagem errada, aquela mensagem falsa, vazia, a mesma mensagem que é pregada nos nossos dias, e que diz que nós somos o calcanhar de Aquiles de Deus. A mesma mensagem que nos púlpitos se atrevem a dizer o que seria de Deus sem nós, porque nós somos a segunda voz no universo. Se Deus se calar, eu posso falar, e profetizar, e proclamar. Gente, eu estou falando coisas que eu ouvi. E de igrejas monumentais, que se dizem cristãs. Vamos continuar? Para vocês entenderem o que Jesus está fazendo aqui. Porque o pão de Deus, lá no 33, o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe, pois, Senhor, dá-nos sempre desse pão. De que pão que eles estão se referindo? Eles estão falando de um pão que caiu do céu lá com Moisés. Não estão falando de Jesus. Jesus, queremos o Senhor para a nossa vida. Não! Eles olham novamente para a barriga deles, para o ventre deles. A preocupação deles é com esse mundo aqui. É com o que está visível. É com o que está presente diante dos olhos deles. É com este mundo que eles se preocupam. Eles não estão nem aí para as coisas de Deus. Eles querem cura. Eles querem libertação. Eles querem casas, eles querem dinheiro, eles querem comida. É para isso que eles olham. Não estão nem aí para a pessoa de Cristo. No 34, 35. E Jesus lhes disse, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome, quem crê em mim nunca terá sede. Mas já vos disse que também vós me viste, contudo não credes. Eu estou falando tudo isso com vocês de novo, mas vocês não creem no que eu estou falando. Todo o que o Pai me dá virá a mim, e o que me vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Esse versículo aqui, ele é tirado do contexto e usado por aqueles que defendem, uma vez salvo, salvo para sempre. Ok? Quero dizer para vocês que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Todo que o Pai me dá virá a mim,
E o que vem a mim, de maneira nenhuma o lançarei fora. Mas espera aí, como é que é isso? Tudo que o Pai me dá, vem a mim. E aquele que vem a mim, de maneira eu lançarei fora. Opa, então peraí, a salvação está segura, não é isso? O que diz lá no Salmo 100, que eu acabei de ler agora? Os olhos de Deus procuram os fiéis da terra, para se assentarem ao lado dele. E como é que a gente se assenta ao lado de Deus? Em Cristo. Em Cristo. Em Cristo. Então quem é que está em Cristo? Todos aqueles que andam segundo a sua verdade, segundo a sua palavra. Enquanto você estiver andando no caminho estreito, enquanto você estiver com Cristo, então você está sentado ao lado do Pai, nos lugares celestiais, porque é onde Jesus está agora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Agora, olha o 39. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que eu o ressuscite no último dia. Quem é que vai ressuscitar no último dia? Quem estiver em Cristo. É quem estiver nele. Se o camarada sair fora, problema do camarada que saiu. Meu tempo acabou. Mas eu preciso ler esse texto para vocês, lá em 2 Pedro 3, 9 e 13, para que os irmãos possam entender a conclusão que eu vou dar. Diz assim o texto, 2 Pedro, capítulo 3, versos de 9 a 13. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para conosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos arderão e se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus, nova terra, em que habita a justiça. Eu acho interessante, meus irmãos, o contraste que há entre o verso 9 e o verso 10, porque o Senhor é longâmino, e por ser uma pessoa longâmina, ele retarda a sua promessa, porque ele quer que todos alcancem o arrependimento. No coração de Deus, o desejo profundo dele é que todo mundo se arrependa e se salve. Mas olha o que diz o 10, meus irmãos. Olha o que está lá no 10. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Virá como um ladrão de noite para quem, queridos? Para aqueles que não estão aguardando. Vai pegar de supetão quem? Vai pegar aqueles que não estão em Cristo. Para aqueles que não estão focados nele. Para estes, eles serão surpreendidos com a volta do Senhor. Então nem todos se salvarão. Os judeus criam que era uma raça eleita, especial, mereciam o céu. Afinal de contas, eles tinham a Torá. Então nós estamos vendo aqui a segunda abordagem de Jesus. A primeira, ele trata com superficialidade. Você está atrás de mim por aquilo que eu posso te dar. A segunda abordagem, você acha que é especial? Você acha que você é alguma coisa? O quê? Você é pastor? Pastor renomado, todo mundo te conhece, você está na mídia, você atinge multidões. Quando você vai para o palanque, são 500 mil pessoas te ouvindo. Você não é especial, nesse sentido não. E Jesus deixa isso muito claro. Vocês, nação, não é porque vocês têm a Torá e têm os mandamentos de Deus, é que vocês merecem alguma coisa. Então Jesus corrige a mensagem que estava sendo pregada. Então ele trata da superficialidade, ele fala de uma mensagem vazia e errada, que é a mesma mensagem que é pregada hoje
quando dizem que Deus depende de nós para alguma coisa, quando o Senhor é obrigado a fazer as coisas pelo aquilo que Ele prometeu. E agora, meus queridos, vamos para o último item, e encerro a mensagem aí, que está no capítulo 6, a partir dos versos 51, que é o comprometimento. Agora, nós precisamos entender, nesse texto, irmãos, está muito claro, o comprometimento, ele não acontece se nós não tivermos o entendimento correto. Parem para pensar. Se você tem um entendimento errado da pessoa de Jesus, se você tem um entendimento errado da mensagem que ele traz, se você entende isso de uma outra maneira, você não é comprometido com Cristo. Só é comprometido com Cristo quando nós entendemos, ele veio para uma coisa só, um só propósito, salvar o homem e preparar para ele ser mártir. Entenderam isso? Não tem nada na Bíblia. Eu desafio qualquer exegeta, qualquer teólogo que chegue diante de mim e diz, não, existem outras situações. Não, não existe. Deus só teve um único propósito quando enviou Jesus. É que este homem fosse salvo e que ele tornasse o seu mártir. É assim que está escrito na palavra de Deus. Uma mesma moeda, com duas faces. Então, por favor, não falem de compromisso se você tem um entendimento errado do que a palavra de Deus diz. Como você pode ser comprometido com alguém que você entende errado o que ele está falando? Se você supõe que seja dessa maneira. Versículo 51 do capítulo 6, para encerrar. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei para a vida, pela vida do mundo. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo, preste atenção nesse diálogo, por favor, para vocês entenderem. Como nos pode dar este a sua carne para comer? Jesus, pois, lhes disse, na verdade, eu vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, porque a minha carne verdadeiramente é comida, e o meu sangue verdadeiramente é bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou, eu vivo pelo Pai. Assim, quem de mim se alimenta, também viverá de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é o caso de vossos pais que comeram maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando o Cafarnaum. Gente, isso arrebenta qualquer um. Aonde é que Jesus estava ensinando isso? Dentro da igreja. Dentro da igreja. Jesus estava falando o seguinte, vocês se julgam especiais, vocês acham que vocês são alguma coisa por serem a nação que tem a Torá, a nação que tem as leis de Deus. Vocês se acham que isso é suficiente? Vocês estão comigo por causa das coisas que eu dou para vocês. Vocês não estão nem aí para mim. Essa é a mensagem que Jesus fala dentro da igreja. Terrível isso. Terrível. Agora, olha que interessante. No texto que nós lemos no início, diz assim, ele fala assim, no versículo 60, no versículo 59, e ele disse essas coisas na sinagoga, ensinando em Cafarnaum. Pregou isso dentro da igreja. Aí qual foi o resultado? Arrependimento? Houve arrependimento?
As pessoas se comoveram, se condoeram com essa mensagem, reconhecendo, meu Deus, quão podre eu sou! Quão podre eu sou! Foi isso que aconteceu? Não. Não. Olha o que diz o 60. Muitos dos seus discípulos, ouvindo isto, disseram, duro é este discurso. Quem o pode ouvir? Aí você vai dizer para mim assim. Mas não, aí vamos lá para o 61. Sabendo, pois, Jesus em si mesmo, que os seus discípulos murmuravam disto, isso escandaliza-vos? E ele fala depois aqui, quando ele diz que, depois dessa pregação de Jesus, muitos dos seus discípulos, aqui, desde então, no versículo 66, desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e não andavam com ele. Não houve arrependimento, irmãos. Não houve arrependimento. Eles não estavam nem aí para a hora do Brasil. Tudo que Jesus pregou e mostrou para eles era verdadeiro. Entendam isso. Entendam o que eu estou dizendo para vocês. Não houve arrependimento. Essas pessoas simplesmente saíram fora, viraram as costas para Jesus e foram embora. Aí você vai me perguntar assim, mas Cleiton, e eu já estou encerrando. Cleiton, mas esse discurso de Jesus, ele dá a entender, é um discurso que Jesus não explicou muito bem. Esses camaradas devem ter entendido algo assim estranho, como canibalismo. Poxa, Jesus falou de comer a carne dele, de beber o sangue dele. Então, eles não entenderam isso. Foi o que aconteceu. Mesmo, será? Será que foi isso, irmãos? Leiamos o que está... O que Pedro falou para ele no final, quando ele diz assim, respondeu-lhe, lá no versículo 68, respondeu-lhe, pois, Simão Pedro, Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna. Tu tens as palavras da vida eterna. Amém. Glória a Deus. Para pensar nisso. O mesmo discurso, um grupo foi embora, voltou as costas para Jesus e saiu fora. O outro grupo permaneceu. E aí o Senhor se vira para esse grupo e diz assim para eles, vocês querem ir embora também? Vocês podem fazer isso se desejarem. Eu não os proíbo de fazer isso. Querem sair? Aí Pedro se levanta em nome dos demais discípulos e diz, para onde nós vamos, Senhor? Se o Senhor tem as palavras da vida. Para um grupo o discurso foi duro demais. Para o outro grupo, aquele discurso foram palavras de vida eterna. Entendem isso? Não tem nada a ver com o fato de que Jesus foi obtuso, né, como alguns dizem, nesse seu pronunciamento. Jesus foi muito claro. Ele mostrou que ele era o pão do céu, que precisava se alimentar dele sim, precisamos nos alimentar dele de verdade, porque se não tivermos esse entendimento que a palavra de Deus nos dá, irmãos, não temos como ser comprometidos com ele. E ponto final. Não existe o que está sendo pregado hoje, e é por isso que Jesus foi na igreja. Peraí, deixa eu ir para o púlpito, sai fora. Essa pregação sua é vazia. O que você está pregando não é o que eu quero. Não tem nada a ver com o que a palavra de Deus diz. Pula fora desse púlpito, porque quem vai assumir agora sou eu. Eu vou dizer para vocês como é que a coisa funciona. E encerrando. Comprometimento pressupõe deixar a vida de Jesus transparecer através de nós. Foi o que foi ensinado na escola dominical hoje. O discurso é este, meus irmãos. Gálatas 2:20 diz assim, já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé, pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e entregou a si mesmo por mim.
A pergunta ainda continua, queridos. Quereis vós também retirar-vos? A qual grupo nós pertencemos, amados? Do duro discurso ou o grupo? Essas são as palavras da vida eterna, Deus. Eu não tenho para onde ir. Eu vou seguir o Senhor. Vamos fechar.